Novamente, bom dia. Saudar a mesa diretora em nome do vereador Claudinho, saudar os colegas de situação em nome do vereador Roberto Marquinhos Viana, os colegas vereadores de oposição em nome do Neném Dourado. Eu irei ser breve novamente, não deu tempo nem de descansar na cadeira, Claudinho, mas é isso. É verdade. Saudar também a todos que estão em plenário, que nos assistem em casa. Dando continuidade, e, vereador Roberto, tem dias que não tem como não falarmos sobre problemas que enfrentamos aqui na nossa cidade. E isso é impossível. E dando continuidade sobre a questão da iluminação pública, eu citei aqui diversos locais, e como eu falei, eu não trago aqui para essa tribuna o mérito ou desmérito de qual gestor deixou de pagar algum tipo de conta de iluminação pública. Não vou dar mérito, até porque iluminação pública não é um favor para fazer para a população, certo? Então, a população merece e teria que ter sido feita há muito tempo atrás, antes mesmo do ex-gestor. E isso é o que importa. E, repito, existe sim, teve o avanço a partir de janeiro, e isso é notório, de que melhorou e muito a iluminação pública de Morada Nova. Mas que, infelizmente, teve algumas situações que esse trabalho teve aí uma diminuição. E eu tenho certeza que com a nova licitação possa ampliar o serviço e melhorar mais ainda. Mas, repito, não vou entrar aqui em mérito se o ex-gestor pagou ou não conta de iluminação pública se ficou atrasado. Que a prefeita possa reajustar e aí pagar essas dívidas. Falando também, passando a iluminação pública... Ô, vereador Reuber. Pois não, Gleide. Antes de Vossa Excelência passar para o outro tema, me conceda uma parte. Primeiro de tudo, vereador Reuber, parabenizar por Vossa Excelência trazer realmente as demandas das comunidades que Vossa Excelência representa. E o senhor foi muito enfático, foi muito feliz quando disse que iluminação pública não é favor, é obrigação. Até porque quem paga somos nós, contribuintes. Então, iluminação pública nunca foi e nunca deveria ser motivo de politicagem, motivo de estar vangloriando algo que é a população que paga, né? E quando Vossa Excelência diz que, a princípio, realmente deu uma acelerada, que depois acelerou, a gente sabe também que aconteceram alguns fatos que não cabe aqui estar relatando, mas a gente fica feliz com o contrato, né, firmado com o município, com a nova empresa, e possa ser que realmente as comunidades sejam assistidas. Mas, quando Vossa Excelência coloca a questão de não dar mérito, né, não tirar mérito de ninguém, eu também concordo, até porque eu acho que 9 meses passados já de gestão, eu acho que as responsabilidades hoje são da gestão, muito embora tenha ficado alguns equívocos, alguns erros, certo? Se é problema do município, é a gestão atual que, infelizmente, tem que arcar, até porque é sabida as responsabilidades. Então, como você colocou bem no início, a Avenida Santos Dumont está há dias que está no escuro, né? Precisa de uma resposta, precisa de uma solução. E também, aproveitando aí a questão da iluminação pública, queria fazer aqui um registro, inclusive, até um desabafo. A empresa de iluminação pública, eu fiz solicitação via requerimento, tem aqui na Secretaria da Casa, para atender algumas comunidades do Distrito de Lagoa Grande. E, infelizmente, o que aconteceu lá não foi um trabalho igualitário para todos. E eu queria externar aqui que, infelizmente, fizeram politicagem com a iluminação pública de Morada Nova. Agradeço, Gleide, pela parte, e deixo aqui esse registro, que é importante e fundamental para a população de Morada Nova. Um outro registro que eu quero falar aqui também e de antemão, parabenizar ao secretário de Infraestrutura, André Girão, que tem os seus méritos, um trabalhador, uma pessoa prestativa, tem feito muito pelo município em pouco tempo, e isso devemos reconhecer. Mas
a população chega até a gente cobrando diversas vezes outras localidades. E como eu já falei, Neném, e falei até aqui na Câmara, sobre prioridade. Vereador Ezio, eu gosto muito de conversar e dialogar. E eu creio que alguns amigos sabem disso. E quando se trata de prioridade, se trata da população do interior, das localidades distantes, rurais, para vir para a sede, trabalhar seus afazeres. E se existem localidades que têm um fluxo maior da população chegando até a sede ou vindo para outras localidades, tem-se a prioridade de se consertar as estradas primeiro, assim como é a iluminação pública, assim como é outros diversos serviços. Então, eu queria pedir aqui a sensibilidade do secretário de Infraestrutura, do grande secretário, e também da Prefeitura Municipal de Morada Nova, que se faça um estudo, um trabalho, para que as recuperações das estradas, os calçamentos, toda essa estrutura das vias tenha a prioridade das localidades com mais fluxo, com mais população. Isso sim se deve à prioridade. Calçamento, ruas que possam ser atingidas por enchentes. Certo? Então, todas as ruas têm prioridade? Precisam ser feitas? Sim, mas tem aquelas com a maior necessidade. Ruas mais populosas, com mais fluxo, com mais pessoas morando. E isso é prioridade. Então, não podemos deixar de passar desapercebido essas situações. Então, o que eu trago aqui para a tribuna é o anseio da população, né? As pessoas também agradecem quando se tem um resultado, mas eu também não posso deixar de falar aqui o que se chega até a minha pessoa. Quero aqui ressaltar o belíssimo trabalho do André, que realmente fez o início aí, pegando alguns restos de material para poder fazer alguns calçamentos, os bueiros, estradas que há muito tempo não foram recuperadas, né? A ponte ali de pedra, outras situações, foi feito um belíssimo trabalho. Mas eu tenho que cobrar aqui também, até para que o executivo tenha conhecimento dos problemas. Muitas das vezes a prefeitura, a secretaria não tem conhecimento. Então eu tenho que trazer para cá para que seja resolvido, né? E posteriormente dar o mérito a quem realmente tem mérito, para que resolva o problema. Então, assim, eu quero aqui pedir, com muita destreza, sensibilidade, para que as secretarias façam planejamentos de prioridades com a população. A questão da causa animal, que muitos defendem, que eu defendo, que realmente que a causa animal não é um problema. Não é um problema. Existem situações que acontecem que sim são problemas. E isso aqui que eu quero dizer a vocês, que tem que ter efetividade nessas causas. Não adianta você só ir fazer, procurar, e a gente nunca tem uma efetividade. Eu sei que precisa de investimento, e alto, manutenção, e alta. Vê o castramóvel, mas há muitos anos, há muito tempo parado. E cadê o investimento para estar mantendo esse castramóvel, para sair dali? Tanto se fala em castramóvel que chegou, e nada foi feito. Aí fica só repetindo, castramóvel, castramóvel. E se não tem uma execução para poder colocar isso para funcionar? Se fala em cachorro solto, mas se não tem uma atitude para colocar um local, um ambiente, né, acessível para os cachorrinhos, para os gatos. É porque o investimento é alto. O pessoal fala, não tem investimento nem para a população, né? Quem dera. E isso não pode ser assim, né? Tudo é prioridade. Nós somos prioridades, os animais são prioridades. Agora, cada pasta com o seu trabalho. Pois não, vereador Roberto? Obrigado, vereador, pela parte. Primeiro, gostaria de parabenizar Vossa Excelência, como sempre, pelos temas, né, que vem trazendo à tribuna desta casa. Primeiro, em relação à iluminação pública, quando Vossa Excelência também bem relata da real pulo
né, na qualidade da iluminação pública no início da nossa gestão. Mas nos preocupa muito também o que a vereadora Gleide falou em relação a politizar a iluminação pública, e eu peço desde já que haja uma investigação, até a nível judicial mesmo, para saber, averiguar a quão gravidade foi falada aqui em relação a pular casas para iluminar a comunidade. Então, nós vamos pedir, por escrito mesmo, para saber que atitude é essa que está sendo tomada, com o qual nós não concordamos, a prefeitura não concorda com isso, e nós iremos judicializar até para que isso seja comprovado judicialmente, porque eu concordo, todos concordam que isso é uma denúncia gravíssima, né? Como bem Vossa Excelência falou, problemas ocorrem, em toda a administração vai ocorrer, e não vamos aqui delegar de quem é a culpa ou não. E também, em relação às estradas, nós concordamos com Vossa Excelência em relação ao estudo para que possa dar prioridades a algumas estradas. E para encerrar, como bem Vossa Excelência vem falando, o subfinanciamento, até do SUS, né, do Sistema Único de Saúde para a população geral, é déficit sempre. E com relação à causa animal não é diferente. Nós não temos uma rede de financiamento para a causa animal, mas nós temos que buscar, e eu tenho certeza que a prefeita Nayara Castro está trabalhando para que isso aconteça o mais breve possível. Muito obrigado, vereador, pela parte. Pois não, vereador Roberto, como sempre, utilizando a parte aí com sabedoria e destreza. Eu me concedo uma parte? Pois não, neném. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo excelente trabalho que você trouxe aqui, o tema que você trouxe à nossa tribuna hoje, porque realmente, é que nem você diz, devia ter uns estudos para ver qual é as estradas que tem mais fluxo, para dar prioridade. A gente sabe que todos precisam, mas realmente tem essa prioridade. Parabéns por você trazer isso à tribuna, que é isso que a gente precisa, porque quando você traz isso aí, eu tenho certeza que é o que acontece comigo. As pessoas estão parando a gente na rua, estão ligando para a gente e cobrando. E eu tenho certeza que é isso que está acontecendo com você. E você, e eu, e nós, todos os vereadores aqui, como fiscal, nós temos que cobrar mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. E o Castramóvel, você tem toda a razão, está ali encostado, está com muito tempo. Nunca fizeram uma ação com ele depois, nunca fizeram uma ação com ele. Já vamos com 9 meses, não teve ação com ele. Ele está se acabando ali parado, porque você sabe que tudo que fica parado levando sol e chuva, se acaba. Parabéns pelo seu tema, que a gente está aqui realmente para isso, para defender a causa do povo de Moranópolis que tanto necessita. Parabéns. Vereador Hilber, Pois não. me conceda uma parte. Primeiro, quero parabenizá-lo por alguns temas de suma importância, desde a questão da iluminação pública, da questão da continuidade de um serviço tão essencial que a gente realmente está sofrendo nos últimos dias, não só com a falta dessa troca de empresa, pela falta de manutenção e novos serviços, como também, principalmente quando se refere à questão da iluminação pública, faltando em alguns locais, como é o caso ainda existente de alguns bairros, que eu vou citar também na minha fala, como Granville. Como Vossa Excelência também tratou da questão animal, hoje eu dei entrada em um projeto de indicação também sobre um banco de rações, um banco de ração solidário, para que a gente possa estar implementando e incentivando cada vez mais as causas animais, as causas sociais. Então, sempre foi pauta também, aqui nessa Câmara, a gente até lutar por projetos, até lutar por melhorias, como a gente chegou aqui com o Castramóvel, mas a gente falta ainda muito financiamento quando se fala de manter, né, de criar um abrigo, e aí ainda o poder público a nível estadual, a nível federal também. Espera aí, o que foi, Rosemary? Pronto, a gente fez o giro móvel. Você pede a parte, é melhor, daqui a pouco. Aí, o que acontece? Tem esse projeto. Vou voltar aqui à questão das estradas, porque não tinha nenhuma fala minha, quando eu subia aqui na tribuna, que eu não tocasse no assunto que tangesse as estradas durante todos os meus 2 mandatos. E hoje essa realidade é vivida por Vossa Excelência. Eu sempre pedi prioridade, eu sempre pedi a questão do fluxo, da distância
a ser calculada também de estrada vicinal, para que essas pessoas tenham mais condições de se locomover. Mas a gente precisa avançar. Agradeço pela parte o Neném, a vereadora Raquel, e quero aqui dizer a todos vocês que, quando a minha assessoria aqui da Câmara procurou o Célio Sturdet para falar... Mais 2 minutos, Vossa Excelência. Sobre a questão do Caixa Móvel, se falou sobre a questão da parceria, não é? Então, vem o Caixa Móvel, mas tem a parceria do município para mantê-lo, esse Caixa Móvel. Então, desde quando começou e iniciou, esse Caixa Móvel chegou aqui em Morada Nova, foi encostado e não se iniciou. Nem se iniciou algum período, mas se não manteve. Então, assim, o que eu quero dizer aqui na tribuna é que nós devemos cobrar, fiscalizar. Eu sei que é uma vontade, um esforço, né, da prefeita Nayara Castro de realizar, de transformar, de melhorar, de atuar de uma forma diferente para melhorar o nosso município. Vereador, e eu tenho certeza que vereador, aqueles problemas que eu... Pois não, Elisvão, pois não. Obrigado pela parte, vereador. E dizer que parabéns pelos temas que Vossa Excelência traz a essa tribuna. Quando fala-se de iluminação pública, Vossa Excelência falou aí Areninha Boágua, algumas... Areninha Boágua, existe um pedido de lá, não é ligado à luz, não é iluminação pública, é a falta de ligação, porque a Enel não liga. E aqui vamos esquecer débitos, dívidas. Simplesmente a Enel não faz a ligação da Areninha. É um outro problema, não é iluminação pública. Quando fala-se que está se fazendo politicagem na iluminação pública, como bem disse aqui o colega vereador Roberto, eu acho que deve sim ser apurado. Porque eu quero até aqui parabenizar e agradecer ao André e à equipe, que quando vai ao Aruaru, Cláudio, eu acho que o Cláudio nunca ouviu esse tipo de reclamação, porque lá faz por rua, faz por bairro, e vai na rua, não importa se lá é um calango, é um caboré, é um coruja, que bicho é, a rua que tiver uma lâmpada queimada, ela é trocada. Então, é por bairro, lá faz o Planalto, lá faz o Pajeú, lá faz... Então, é assim que lá é feito. E é assim que tem que ser feito, e aqui eu quero agradecer e parabenizar o André, mesmo com toda a dificuldade, porque após a saída da empresa, foi determinado pela Justiça que a empresa mantivesse pelo menos um carro, e ela mantém um carro e eles estão distribuindo de forma equitativa para todo o município, um dia para tal lugar, um dia para a sede, um dia para o distrito. O Aruaru, semana passada, foi na sexta-feira e lá fez o Pajeú todo, independente de credo religioso, de política, de qualquer que seja. Então, é assim que tem que ser feito, e aqui eu quero agradecer e parabenizar por tudo isso. A questão do Caixa Móvel realmente está parado, e não vem parado há 9 meses, não, vem parado há mais meses. Agradeço a sua parte, também sempre com sabedoria utilizando. Mas eu quero aqui repetir, que bom que lá no São João do Aruaru faz nesse formato. Infelizmente, no perímetro irrigado, não é igual. Na sede também não é igual, né? Infelizmente. E graças a Deus que se mantém pelo menos um carro, né? Então, assim, eu agradeço a gestão e agradeço ao André pelo excelente trabalho. E que apenas estou aqui dando uma sugestão e irei fazer o requerimento para ampliar o serviço, para melhorar. Então, assim, eu creio que a prefeitura, a prefeita está ali trabalhando para que essas problemáticas sejam resolvidas. Então, quero agradecer. Tinha mais... Pois não? Pois não. Uma parte bem rapidinho. É porque a gente fez de proteção animal do estado do Ceará, né, pedindo o Giro Pet e o Pet Ceará Móvel. Porque, assim, a gente está vendo aqui na Morada Nova, como a gente já via antes, isso aqui,
a gente não está, eu não tiro as situações que nós vivemos anteriormente, não, que nós tínhamos, sim, problemas de cachorros na rua, como nós estamos vendo hoje, e essa população só cresce a cada dia. E isso aí está atrapalhando a vida das pessoas, como eu já falei aqui. Chega ali no Granville, eu nunca tinha visto isso. Vi agora esses dias a Paloma dizer a mesma coisa ali no Parque de Exposições. Então, assim, para onde você vira, mas assim, o pior de tudo, foi que semana passada teve umas pessoas aqui do Iraponga, atrás de comida para os animais que ficaram lá. Teve uma pessoa ligada à prefeitura, que ele disse, sabe o quê? Não traga esses animais lá do Iraponga e bote aqui na rua, que as pessoas daqui dão de comer. É assim, é de uma irresponsabilidade tão grande uma fala dessa, que você não acredita que seja de uma pessoa que é secretário aqui nesse município. Isso é uma coisa absurda. Mas que foi dito por essa pessoa. Que a gente tem até vergonha, porque isso é vergonhoso. Quando você diz isso na situação que nós já estamos vivendo aqui dentro da cidade, e você vê, porque sempre eu disse isso, quando as pessoas falam no abrigo de animais, nós temos uma história com crianças aqui, um abrigo, e não é fácil, porque o governo manda pouco dinheiro, o resto tem que ser da prefeitura. E o abrigo animal não é diferente, Hilber. É muito caro. É muito caro. E nós sabemos disso, então não adianta você criar ilusões com que não vai. Vereador Hilber, Vossa Excelência tem um tempo do junho disponível para a bancada. Vossa Excelência precisa? Posso utilizar Junho do Dedé? Pronto. Coloca o tempo do junho do Dedé para o vereador Hilber. Rosimeire, agradeço a sua parte. E como eu falei aqui, repito, o investimento é muito alto. Né? Muito alto. Mas algo tem que ser feito. Tem que ser feito. Isso aí não é dúvidas. Então, a gente tem que tentar aí ver algumas ações importantes. Então, repetindo ao colega Elisbão, que bom, Elisbão, que lá seja feito assim. E seria bom que desse continuidade nesse formato, uma programação para poder. Chega no perímetro irrigado, tem o setor 6, pequenininho, e logo do lado o setor 3. Então, a viabilidade é fazer isso. E eu entendo que os servidores da empresa da iluminação pública, os meninos que trabalham lá, por sinal, quero mandar um abraço para eles, eles realmente fazem o que podem e o que não podem para poder atender. E apenas o que eu peço aqui é que nessa nova licitação, e é uma vontade da prefeitura, ampliar o serviço para terem 2 carros ali para poder beneficiar a população. E outro assunto que eu trago aqui é, novamente, a falta de água em algumas localidades do nosso município. Hilber, por que você está trazendo isso? É porque a população vem aqui no meu gabinete, vai lá no setor 1, vai lá no sindicato onde eu trabalho, me param na rua e falam sobre também a questão da falta de água. Pois não. Quero uma parte que você já está no outro. Pronto, hoje eu recebi aqui pessoas, né, da Flor de Lis, pessoas da minha vida toda, exatamente reclamando, Hilber, que na Flor de Lis passa de 15 a 20 dias sem ter uma gota d'água. E essas pessoas, elas estão achando estranho, porque ali naquele outro lado, não tem mais quase ninguém morando ali. Tipo, Vaca Morta, Boa Esperança. E, então, assim, eles não estão entendendo por que não está chegando essa água lá na Flor de Lis. Diz que já foram lá no SAAI, vão resolver, e não está sendo resolvido. Então, assim, eles queriam saber o que é que está acontecendo. Porque eles não têm condições. Aí paga todos os meses a água bem direitinho, mas que essa água não chega. Tá certo? Agradeço a parte. Então, também recebi algumas pessoas, né, que estão reclamando da falta de água, assim como a Flor de Lis, o Castelo, o CH2, NH3 e diversas outras comunidades que estão nessa falta de água. Procurei o competentíssimo Paulo Diniz, um grande amigo, presidente do SAAI, e
o que nos passam são algumas dificuldades. A gente sabe que tem o mau uso da água, dessa utilização da água. Então, existem pessoas que têm seu criatório, né? A questão das pocilcas que utiliza, a questão das plantações, a questão quem tem vacarias. Então, muitas das vezes, e até a gente entende porque não tem vida sem água, e às vezes nos desesperos as pessoas utilizam ali para ter os mantimentos, mas isso também atrapalha quando chega para que chegue a água, o abastecimento das suas residências. Tem também a questão do sistema. O sistema de morada nova é muito antigo e talvez na época não foi feito para que fosse ampliado, né, com grande crescimento populacional. Isso também dificulta. Então, eu quero aqui deixar registrado para que o SAAI possa acelerar, e precisa de investimento também, para que possa melhorar os sistemas de abastecimento. E as pessoas responsáveis ali pelo SAAI estão buscando as saídas, estão buscando os investimentos necessários para que essa história, né, da falta de água venha a ser eliminado aqui do nosso município. Então, assim, gente, questões sobre estrada. Pois não, Gleide? Pois não. Vereador, antes de você mudar novamente a pauta, mais uma vez eu tenho que parabenizá-lo por trazer a pauta da questão da água, que é tão vital, como Vossa Excelência colocou, né? E aqui, assim, a gente não pode esquecer jamais que a gente tem entrado em contato. Inclusive, eu entrei em contato com o Paulo Diniz em algumas situações. Eu recebi um vídeo ontem sobre a situação do Castelo, que Vossa Excelência já tinha colocado aqui nesse plenário, né? E, graças a Deus, o requerimento foi feito, vai ser lido aqui, mas a mesma pessoa que mandou o vídeo mandou para mim a resposta que estava sendo resolvido o problema lá do Castelo, que chegou água lá agora pela manhã. Então, assim, quando a gente cobra buscando isso, soluções, né? Com relação à questão do dessalinizadores, por exemplo, eu li aqui no expediente 3 respostas sobre solicitações, um da vereadora Raquel, outro da vereadora Gleide e outro do vereador, não lembro o nome do outro vereador, mas foram praticamente as mesmas respostas para os mesmos problemas. E Vossa Excelência trouxe, no início da sua fala, algo que é essencial: priorizar as ações, saber onde que é mais urgente, para poder justamente atacar, para que as pessoas possam sofrer menos. Por exemplo, na região da Lagoa da Barbada, nós temos um problema sério com o sistema de abastecimento de água de lá, que, inclusive, já trouxe um requerimento para cá. Aquela região circunvizinha sofre muito com falta de água, e o dessalinizador está com problema por conta de um motor. Quer dizer, quando falta água de um lado, mas tem de outro, a comunidade vai sendo assistida. E quando falta os dois? Então, assim, o meu pedido aqui é justamente para fortalecer o seu, que o município trabalhe de forma conjunta, não estou dizendo que não trabalhe, mas trabalhe de forma cada vez mais conjunta, para justamente que essas necessidades reais e prioritárias sejam atendidas, principalmente com relação à água, que é tão vital. Obrigada. Eu agradeço, Gleide, à parte. Então, quando eu trago aqui para a tribuna assuntos como esses, primeiro que não é do meu costume fazer politicagem, de modo algum. Então, quando eu trago aqui para a tribuna são... Pois não, Nenê? Rio, parabenizar você pelo seu tema, questão de água. Eu te dou parabéns, porque realmente, é que nem eu falei para você, essa cobrança que você recebe da comunidade, do povo, é a pura realidade do que está acontecendo na nossa cidade. A gente sabe que é de muito tempo, tem muitas coisas que não é da agora, mas vem piorando cada vez mais, está piorando cada vez mais. Eu até conversando com o meu amigo Paulo Diniz, é uma questão que antes, o que era feito, porque o Paulo Diniz está no SAI, não é da agora, ele já estava no SAI. E ele sabe de muitas das coisas, só que vem agravando cada vez mais. Ele mesmo sabe disso que eu disse para ele. Vem piorando, Paulo, cada dia que passa piorando mais. A gente sabe que já está pequena para atender a demanda de morada nova, mas, por exemplo, a gente tinha um caminhão-pipa antes para abastecer as comunidades, que nem, por exemplo, do interior, que faltava água, do SAI. Era o carro alugado pelo SAI. Hoje em dia, eu perguntei ele se tinha, que era para mandar umas carradas d'água lá para Paquivira, Serra da Volta, que estava faltando água no Dourado, no dia que estava faltando, não é hoje não, tá vendo? E ele disse que não tinha, que o carro estava para ir. Eu digo, Paulo, volta a fazer aquela ação que a gente fazia antes, que era botar um carro para essas comunidades, quando faltava água do SAI, a gente, está entendendo? Não resolve o problema, mas ameniza, tá entendendo?
amenize. E eu peço que volte a fazer isso de novo, enquanto resolve o problema. Enquanto resolve o problema. Parabéns pelo seu tema, porque é um tema muito relevante. Parabéns, que isso é a cobrança que a gente recebe do povo. Obrigado pelo seu trabalho. Pois não, Nenê. Então, voltando aqui, e o que eu trago aqui para a tribuna sempre é a necessidade quando a população nos procura. De jeito ou modo algum, eu venho para a tribuna fazer qualquer tipo de politicagem, ou afetar alguém, ou desagradar alguém. E eu também aqui... Pois não, Vereador, pode... obrigado, meu irmão. Só dizer, continuar que os tempos é curto de aparte-se. Continuando aqui em relação à iluminação, só um exemplo de como é que funciona do Aruaru a iluminação. O Ribeiro, que é uma pessoa, funcionário, servidor da Secretaria de Infraestrutura, lá ele vai à noite e marca os postes que estão sem luz. Ele marca com a tinta, para quando a empresa vem, não perde tempo de estar procurando, de ir testar, ele já passa marcando. Então, isso agiliza, isso faz com que o trabalho aconteça de forma a contento e otimiza o tempo das pessoas que vão lá fazer. Porque se ele for subir no poste, testar o fotocélula, para saber qual é a lâmpada, então, primeiro, o servidor da secretaria, que é o Ribeiro, que está fazendo um trabalho fantástico no Aruaru, na limpeza e na questão da iluminação. Aqui quero, de público, agradecer o Ribeiro por esse servidor público da secretaria que está fazendo esse trabalho no Aruaru. E isso faz com que a coisa aconteça e vá exatamente por partes, por rua, por bairro, acontecendo. Em relação à água, lá também no Aruaru nós temos um exemplo bem claro. Lá também o sistema ficou obsoleto. Era um sistema antigo, ficou obsoleto. Roberto Menezes, quando esteve à frente do SAAI, fez um projeto lá 2011, 2012, deixou o projeto pronto. Vanderlei, prefeito, 2022, 2023, executou o projeto, colocou uma extensão no Aruaru e hoje o Aruaru encontra-se a sede com abastecimento regular por conta daqui. Você tem que observar o que está acontecendo, onde estão as falhas, fazer os projetos para que, ao longo do tempo, seja atendido toda a comunidade. E é isso no Aruaru que aconteceu. Né? Passou por muito tempo por graves problemas de abastecimento de água. Mas aí tinha um projeto de 2011, 2012, 2022, 2023, executado esse projeto, e hoje o Aruaru, a sede, está com abastecimento a contento. Agradeço, Elisbão, e vejo aqui o contentamento e o posicionamento do presidente do SAAI, o Paulo, no qual é um grande amigo, e parabenizo pelo trabalho. Por quê, Reubert? Porque ele tem a vontade, ele tem a dedicação, ele está buscando, precisa de investimento, ele cobra os projetos. A equipe do SAAI esteve até pela madrugada resolvendo um problema no abastecimento. Então, assim, eu quero aqui parabenizar a equipe. Sabemos que precisa de mais investimento, estão correndo atrás, mas eu também tenho aqui que dar um esclarecimento à população, o porquê dessa falta de abastecimento de água. Então, no geral, falamos aqui de alguns temas importantes, que é a iluminação, que é as estradas, que é a questão da falta d'água, que é a causa animal, e são temas que vai, vereador Roberto, se perpetuar por algum tempo, porque precisa-se de investimento, precisa de organização. Peço que a população cobre, continue cobrando, que a população participe, que a população venha até o plenário nas sessões, nas quintas-feiras, né? Então, se aproxime mais dos vereadores e que a gente possa fazer o nosso papel junto ao executivo. E aqui eu quero deixar bem claro, quero aqui parabenizar a prefeita, porque ela tem algo diferente, que é o diálogo, que é escutar. E quando se tem a vontade, o diálogo de escutar, já se tem uma boa vontade de resolver o problema. Então, é isso, eu sempre levo essas problemáticas, ela está sempre atenta. Quando a gente leva a problemática, a prefeita entra em contato diretamente com os secretários, pergunta o que é que está acontecendo, como é que pode ser resolvido. E nós sabemos que hoje, na política do nosso país, tem muita questão do investimento, tem muita questão de emendas. E isso, se é um trabalho que tem que ser feito com muita responsabilidade e diálogo com o governo do Estado e com o governo federal. E que isso... Pois não, Raquel, pode
Só porque, para não sair do raciocínio, Vossa Excelência já está resumindo a sua fala, e, como é o segundo tempo, Vossa Excelência toca num ponto essencial para a vida, que é a água. Né? E não só sobre essas falhas nesses abastecimentos, nesses sistemas que estão acontecendo, porque a gente está recebendo muitas reclamações, e não é uma reclamação específica, desde a sede até algumas comunidades, né, como Castelo também recebi, dentre outras comunidades que estão com dificuldade de abastecimento, assim como o pessoal lá do Curral Novo também nos procura sempre. Eu gostaria também de ressaltar que essa Câmara trouxe recentemente, nas últimas sessões, algo também relacionado à água, e que está chegando a data que nos preocupa, porque até o momento a gente, em contato com as pessoas que trabalham em operação pipa, ainda não existe nenhum sinal de início de comando para Morada Nova. E a situação só agrava ainda mais, principalmente para aquelas pessoas que não têm de onde tirar água, se não for através da operação pipa. Então, hoje já é dia 10, deram um prazo até o dia 15. A gente precisa acompanhar para que essas coisas realmente aconteçam, porque é colapso total. Agradeço, Raquel, pelo tema. Então, gente, é isso. Quero deixar aqui o meu abraço. Que Deus possa abençoar a Morada Nova, possa abençoar a Câmara Municipal, a Prefeitura. E um grande abraço a todos.